paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil, né, que nos dão uma honra nesta manhã de segunda-feira, de estar junto conosco na nossa live ao vivo e também no nosso programa A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos aí, né? Uma ótima segunda-feira, que Deus possa vos abençoar, Deus possa derramar das mais ricas bênçãos dos céus sobre as suas vidas, né? E todos aqueles que nos dão a honra de estar conectados conosco, para nós é uma honra, é um privilégio ter você junto conosco aí. Um abraço a todos os nossos queridos amados irmãos, um abraço ali para o nosso irmãozinho Miguel aí na Atlântida Sul. A paz do Senhor, Miguel, Deus te abençoe. Junto aí com seu papai, sua mamãe, sua maninha, né? Também Wesley. A todos vocês aí, né? Que Deus possa vos abençoar nesse dia maravilhoso. E não esquecendo que no final de cada programa estaremos orando junto com os nossos irmãos. Aqueles que ainda não se cadastraram, né, no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, né? Se inscreva lá no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam, né, receber a oração e também ouvir a mensagem da palavra do Senhor, ouvir a mensagem da palavra de Deus. E nós já queremos de imediatamente adentrar para dentro da Bíblia Sagrada, numa palavra que Deus tem colocado em nosso coração com o tema: é difícil as pessoas entenderem o nosso chamado. É difícil as pessoas entenderem o nosso chamado. E nós vimos que Deus chamou muitas pessoas, muitas lideranças, e todos eles passaram por muitas lutas, por muitas provas, por muitas dificuldades, diante do chamado que Deus deu, né? E nós vamos para o livro de Jó, no capítulo 4, do qual aqui nesse trabalho, nessa obra, em que Jó fez na face da terra, nada melhor do que ele nós termos, por exemplo, de um servo fiel, um homem íntegro, fiel e que se desviava do mal, disse Deus, né? Dando testemunho no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó para o próprio Satanás, dizendo que ele era reto, íntegro e que se desviava do mal. Mas nós vamos ver e vamos olhar que os amigos dele, a partir do momento em que Jó entra na prova, a partir do momento em que Deus está provando a Jó, os amigos não eram mais o mesmo. Tá? Os amigos não entenderam o chamado de Jó. Os amigos não entenderam a prova em que Jó estivera passando. E aí nós vimos, no capítulo 4, um dos 3 amigos de Jó, Elifaz, repreende a Jó. E eu vou fazer a leitura para que você entenda. E o título é difícil as pessoas entenderem o nosso chamado. Diz aqui então ele: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Ô Jó, se alguém vai falar qualquer coisa para ti, por essa situação em que tu estás passando, tu vai te enfadar? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Isso nós sabemos, isso eu sei, Jó, que tu ajudou muita gente, tu ajudou o órfão, tu ajudou a viúva, tu ajudou os necessitados, né? Tudo isso eu entendo. Mas no versículo 5 do capítulo 4, nós vimos aqui o próprio amigo de Jó, dizendo assim para ele: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas,
sendo tu atingido, te perturbas? Quer dizer, no capítulo 1 de Jó, no capítulo 2, Deus dá testemunho de Jó, tá? Da integridade. E aqui o seu amigo, grande amigo, né? Sabia que muitas vezes nós não precisamos ter amigos deste jeito, desse tipo, para ficar nos acusando, para ficar levantando o dedo contra nós, nos julgando, quando nós estamos na prova? Eles procuram a todo pano achar um jeito para falar mal de nós. Mas nós estamos na prova. Eu tenho visto aqui Deus dizendo no capítulo 1, no capítulo 2, para Satanás. Toca então. Toca em tudo que ele tem. Só não toca na sua alma. Ele é meu servo. Ele é íntegro. E ele é fiel. Mas para este amigo de Jó, ele fica jogando na cara de Jó. E a coisa mais triste que tem na nossa vida, quando as pessoas ficam julgando a nossa vida sem ter conhecimento do momento em que nós estamos passando. Só nós e Deus sabemos o que nós estamos passando. Seja bem-vinda aí, irmã Martinez Silva, né? Nosso irmão Marcos Silveira, né? Dali de Atlântida Sul, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Então nós vimos aqui. Mas agora, em chegando, quer dizer, a tua vez. O que ele está dizendo? Ô Jó, tu está escolhendo o que semeaste, rapaz. Mas, meu Deus, se Deus dá testemunho da própria fidelidade de Jó, e o amigo chega ali para o apontar. Em vez de chegar e encostar o ombro para ajudar o servo de Deus, naquele momento, né, em que ele perdeu os filhos, no momento em que ele perdeu os gados, no momento em que foi abandonado até pela própria esposa, e ela diz: Jó, abandona teu Deus e morre. Nem mais acreditar em Deus, a mulher dele não acreditava. Quando ele mais precisava de um ombro amigo pela grande prova em que ele estava passando, o seu amigo diz assim: agora chegou a tua vez da tua prestação de conta. Deus pesou a mão contra ti, Jó, por causa dos teus pecados, rapaz. Por causa das tuas fraquezas, das tuas faltas. Por que tu não confessa? É triste, né? Quando a gente batalha na obra do Senhor, quando a gente faz a obra de Deus com sinceridade, com honestidade, e tem aqueles do lado de fora que se dizem, porque o verdadeiro amigo não acusa. O verdadeiro amigo ou amiga encosta o ombro para ajudar. Porque para acusar já temos bastante. Para falar mal de nós já temos bastante. E aí nós vimos, né? Jó é um exemplo para Deus, mas acusado pelo seu próprio amigo. Aí nós vamos ver no versículo 6 e 7, dizendo Elifaz: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E aonde foram os retos destruídos? Olha o que o camarada tem a capacidade de dizer para Jó. Tu, quem sabe, tu já viu, né? Tu já viu algum das pessoas sinceras, retas, fiéis serem destruídas? Tu lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Ô Jó, não é assim, rapaz. O que está acontecendo contigo é a justiça de Deus. Assim estava dizendo Elifaz. Então, se nós analisar sobre a palavra de Deus, nós vamos ver que realmente muitas pessoas não entendem o nosso chamado.
que muitas pessoas não compreendem o momento em que nós estamos passando na nossa vida. Talvez o inimigo disse muitas vezes, eu uma hora pego Jó. Eu uma hora eu pego. Porque quando Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Que tu fazes? Diz ele, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz para ele, tu tens visto meu servo Jó, homem reto e íntegro, e que se desvia do mal? Sabe qual foi a resposta do diabo? Também. Tu tens dado tudo que ele precisa? Tu tens cercado ele de bens? Parou para pensar? Então o diabo já estava há tempo observando a fidelidade do homem de Deus. E é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, quando você está sendo atacado, quando você está sendo injuriado por pessoas, você pode notar, é porque você está no lugar certo e é porque você está na posição certa. Quando as pessoas se levantam contra ti, levantam calúnias, defamação, sem você, né, estar fora da direção, é porque Deus está permitindo para depois te exaltar. Porque a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então fique tranquilo. Então fique tranquila, minha irmã. Deus estava dando testemunho de Jó, mostrando para Satanás que ainda tinha servo fiel. Para Deus ele era fiel. Para Elifaz, o amigo de Jó, Deus estava pesando a mão sobre Jó. Deus estava colocando Jó na balança. E aí, nós vamos ver no capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó. Segundo tenho eu visto, diz Elifaz, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ô Jó, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, quer dizer, eles colhem. Parece que eu vejo Deus dando uma olhadinha e dizendo bem assim, vai dizendo, vai. Vai acusando o meu servo, vai. Vai injuriando o meu servo, vai falando mal do meu servo. Que eu já sei que vai acontecer lá no fim da caminhada. Ele vai ter que ainda orar por vocês. E se nós olhar lá para o capítulo 42 de Jó, né? Nós vamos ver que para Jó pegar a benção teve que orar pelos seus amigos. Seja bem-vinda aí, nossa irmã Shirley Prado Santos. Deus abençoe, né? Deus abençoe sua vida. Nossa missionária, irmã Márcia Colombo, e demais irmãos que estão nos assistindo ao vivo aí, né? Então eu volto aqui a repetir. Capítulo 4 de Jó, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Eu creio que Jó, com o coração espedaçado, com aquelas chagas, com úlceras, perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, quando mais ele precisava de uma palavra de ânimo. Assim acontece comigo, assim acontece contigo. Na hora em que mais você precisa, aqueles de perto de ti somem, desaparecem. Em vez ainda de vir trazer uma palavra de ânimo para você, porque você está no desespero, eles trazem uma palavra de desânimo. Eles ainda vão falar mal de ti. Estás fora da direção, Jó. Vai confessar o teu pecado. Deus está pesando a mão sobre ti, Jó. Sabe por quê? Terror, rapaz. A Bíblia não diz nada disso. Mas o amigo de Jó estava falando muito mal contra ele. Aí depois nós vamos ver
no capítulo 4, no versículo 17 de Jó, dizendo assim o Elifaz: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Jogando em rosto, tentando destruir a imagem de Jó daquilo que Deus tinha elogiado. Eu creio até que Elifaz aqui tinha ciúme de Jó, tinha inveja. Porque diz ele: seria porventura o imortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? O que foi que Deus disse? Ô Satanás, tu tens visto meu servo Jó, homem reto e íntegro, e que se desvia do mal. Deus dá um testemunho tremendo. Coloca ele em prova para mostrar para Satanás que Jó era íntegro, era sincero, era fiel. Mas aqui o que se diz amigo de Jó, o que se diz amigo de Jó, que eram 3, né? E os 3 falaram mal de Jó. Os 3 falavam mal de Jó. Amados, nós não precisamos de que as pessoas falem mal de nós. Nós precisamos que as pessoas venham para nos ajudar. Jó já estava numa prova. Jó já estava numa luta. E ainda tem mais um que ainda vem para cá jogar em rosto. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Aí nós vamos ver, né, na Bíblia Sagrada, vou virar aqui a página, no capítulo 6 de Jó, do versículo 1, 2 e 3, depois dele ser açoitado pelo que se diz seu amigo, depois dele ser injuriado por aquele que se diz seu amigo, nós vamos ver aqui o pobre do Jó falando algo aqui. Diz então, no livro de Jó, capítulo 6, 1, 2 e 3. Jó justifica as suas queixas. Lá do capítulo 3, tá? Aonde ele pediu até para que não viesse ter nascido. Ele pediu para que Deus tivesse matado ele dentro da mãe. Ele ali pediu que não precisava nem ter nascido. É o queixume de Jó ali. O queixume de qualquer um de nós, qualquer um crente. Que quando está na prova mesmo, quando está na luta mesmo, se queixa. Mas depois eu volto lá. Mas aqui Jó está se justificando aqui. No capítulo 7 aqui. Capítulo 6. Então Jó respondeu, depois de tudo que Elifaz falou. Então Jó respondeu: ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Olha o que Jó diz, tadinho. Olha aqui Jó falando. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Eu vejo o pobre do Jó, e a Bíblia diz lá que ele se rapava com
cacos de telhas, as suas chagas, e até os animais, os cachorros, vinham lamber. Quem, na sua integridade, na sua necessidade, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele sustentava os órfãos, as viúvas, os mendigos, os miseráveis. Era um homem honrado antes que viesse a ser provado por Deus. E aí no capítulo 7, versículo 1, diz assim Jó. Título: Jó contende com Deus. Meu irmão, minha irmã, a pergunta é essa, que eu vou fazer para ti, a mesma que eu também já fiz. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho orado tanto e o Senhor não tem respondido? Senhor, por que eu tenho que passar por tudo que eu estou passando? Aqui Jó, nesta palavra no capítulo 7, diz assim, ó: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Aqui jornaleiro eram aquelas pessoas que não tinham trabalho fixos e que eles faziam uma jornada de trabalho. Então os donos das fazendas, eles contratavam por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 semana. Depende da empreitada que eles precisavam para que eles viessem trabalhar. Quer dizer, ele se comparou aqui como que um jornaleiro. Eu sou parecido com um jornaleiro na face da terra. Não tenho trabalho fixo e o Senhor me chamou para... Talvez me chama hoje e me dispensa amanhã. Não é penosa a vida de um homem sobre a terra? Ele está aqui se justificando. Não são os seus dias como de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra? E como o jornaleiro que espera pela sua paga? Quer dizer, pelo seu dia de trabalho, receber o seu salário. Não é assim? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Olha o Jó que está dizendo aqui para Deus. Ó Deus, até o jornaleiro que não tem trabalho fixo, ele fica esperando a sua paga, o seu saláriozinho, recebe e está tudo bem. Mas eu, ele está dizendo aqui, assim me deram por herança meses de desengano. O que sobrou para mim? Meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. As minhas noites não são aquelas noites alegres e felizes que eu vivia antes. Quando eu tinha meus filhos, minha família na minha volta, os meus bens materiais, e agora foi-se tudo por água abaixo. Não tenho mais bens, não tenho mais filhos. E eu me lembro quando eu ia para a praça que as pessoas me contemplavam, me aplaudiam. Agora quando eu vou para a praça, diz Jó, até no meu rosto eles cospem. Que agora sou um desprovido dessa sociedade. Eu agora não presto para mais nada. Aí disse Jó, ao deitar-me digo, quando me levantarei, mais comprida é a noite, e farta-me de me revolver na cama até a alva. Quer dizer, vou me virando na cama a noite toda, até chegar a alva, quer dizer, até chegar
o outro dia. Ninguém queira passar por aquilo que Jó passou. Ninguém ouse a falar de um servo fiel como Jó. Que Deus, sem ele ter pecado, sem ele ter saído fora da direção de Deus, pagou um preço muito caro para provar para Satanás que Deus era na vida dele. E nós vimos no versículo 5 do capítulo 7 de Jó, diz assim, ó, a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, e a minha pele se encrostra e de novo zupura. Os meus dias, diz ele, são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Preste bem a atenção na angústia em que o servo fiel de Deus estava passando. Diz ele, olha, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Quer dizer, a lançadeira trabalha rápida, né? Com aquela agulha ali para costurar. Diz ele, os meus dias estão se findando. Eu sinto que os meus dias estão se findando. Mas não foi assim. Não foi assim. Quando você pensa que tudo está acabado, quando você pensa que tudo está indo por água abaixo, é o começo de uma nova jornada. É o começo de uma nova história. Não há mal que sempre dure. Você pode passar pelo momento mais terrível da tua vida que você está passando agora. Mas amanhã você cantará o hino da vitória. Eu tenho convicção absoluta, eu tenho certeza absoluta. Que não vai ficar assim do jeito que está. Deus vai mudar, meu irmão, Deus vai mudar, minha irmã, a tua história. Este é o momento para acrescentar a tua fé e para que você fica dependentemente exclusivo de Deus. E a Bíblia diz que nunca vimos um justo mendigar o pão, né? Nunca vimos um justo mendigar o pão, né? Nunca, nunca. E nem também a sua descendência ser abandonada. Não, Deus nunca abandonou. Deus permite você passar por uma grande prova, mas Ele não vai deixar você mendigar o pão. Ele vai sustentar no tempo certo, na hora certa, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória. Eu creio nisso. Então, nesse dia, tenha fé, tenha esperança, tenha convicção de que a tua bênção, meu irmão, minha irmã, está chegando. Jó só recebeu a bênção lá no capítulo 42. E diz a Bíblia que Deus mandou ele orar pelos seus amigos. Depois de tanta acusação, depois de tanta vergonha, depois de ser lançado em rosto muitas palavras horrendas, ele teve que orar pelos seus amigos. E sabe o que eu vou dizer para você hoje? Você ainda vai ter que orar por aqueles que murmuram contra a tua vida, por aqueles que não entendem sobre a tua vida. É muito fácil, porque fulano errou, porque fez isso, fez aquilo. É muito fácil as pessoas julgarem. Agora, viver na tua pele, ninguém quer viver o que você está vivendo. Passar o que você está passando, ninguém quer passar. Mas Deus está no comando de tudo. Tá bom? Então, para completar aqui, né? Versículo 8 diz Jó assim, ó: os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas não serei. Jó estava conformado.
com a sua morte. Jó estava conformado, já que a sua vida estava indo por água abaixo. Mas para finalizar, eu vou aqui agora. Dá uma olhadinha aqui agora. Aqui no capítulo 42, no versículo 7, diz assim a Bíblia Sagrada: Deus repreende os 3 amigos de Jó. Meu irmão, minha irmã, aqueles que estão murmurando contra a tua vida ainda vão ver a tua vitória. Aqueles que não entendem o teu chamado vão ter que dizer: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Eles vão ter que dizer. Aqui no capítulo 42, versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Chamou de louco, viu? Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Todas as acusações que os 3 amigos de Jó fizeram contra ele não tinha procedência de Deus. Não vinha do Papai do Céu. E aí, para completar, Jó orou por eles, Deus ouviu a oração e finalizamos aqui. Capítulo 42 de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Olha aí. E todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha, agora foram consolar. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Imaginou? Você quer ganhar a bênção dobrada? Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado, meu irmão, minha irmã? Então passa na prova. Então passa na luta. Seja humilhado hoje para ser exaltado pelo Senhor no dia de amanhã. Vou orar com você. Tá bom? Para Deus mudar o estado em que você está, primeiro tem que ser humilhado e humilhado. Depois vem a bênção. Depois vem a vitória. As portas vão se abrir. Fica tranquilo, fica tranquila. Que os teus amigos, que se diziam amigos, eles vão ter que vir te abençoar. Eles tiveram que trazer holocausto, dinheiro, ouro, joia. E o segundo estado de Jó foi maior que o primeiro. Por quê? Porque ele foi fiel. Se nós somos fiel ao Senhor, podemos descansar, porque Ele vai nos abençoar. Então vamos orar. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, quero Te agradecer por esta oportunidade, por essa palavra tão gloriosa. Deixa que eles falem de nós. Deixa que eles murmurem, Senhor. Eu sei que a nossa bênção vai chegar. Eu sei que a bênção do meu irmão, da minha irmã que está do outro lado aí vai chegar. Eu sei que a vitória deles vai chegar. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio na Tua palavra.
Paizinho querido, dá vitória, dá graça, dá um dia abençoado para cada um. Supre todas as necessidades dos teus filhos, Pai. E dele uma segunda-feira abençoada. Deus, eu te peço e desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.